Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que Deus te conceda um dia de paz, um dia de bênção. Hoje, como os irmãos sabem, nós não podemos congregar, e não estamos podendo também ter a escola dominical. Eu quero rapidamente, em poucas palavras, trazer um trecho daquilo que nós iríamos estudar hoje na nossa lição. Como os irmãos sabem, na lição de adultos, nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. E hoje seria a nossa lição de número 12. O título fala a urgência do discipulado. E o nosso textuário vai dizer, portanto, ide ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Nossa verdade prática diz, chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Nós estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo, verdadeiramente sobre o Espírito Santo. E a questão do discipulado é muito importante nesse estudo. E a leitura bíblica em classe, não vou ler para os irmãos, mas está em Mateus capítulo 28, versículo 16 ao versículo 20. E no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Nós precisamos entender a urgência do discipulado. Cada dia que passa, nós temos a plena convicção que Jesus está voltando. E nós precisamos sim fazer discípulos. E discípulos esses que venham trazer, levar cada vez mais a palavra de Cristo, aqueles que necessitam. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 28, que é a leitura bíblica em classe, ele vai falar... ide, ensinar a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse ide, ele é no imperativo, ele não fala assim, se possível, se necessário, se vocês quiserem, vão, anunciem. Ele não fala isso, ele fala ide, é uma ordenança, é no imperativo. Então isso é uma obrigação nossa, ir e ensinar todas as nações. Só que, obviamente, nós não vamos conseguir sair por aí ensinando a todas as pessoas. Mas é como se fosse uma raiz. Ela começa daqui e ela vai espalhando, 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 até que a gente consiga, assim, ter um bom êxito, nessa obra tão importante. E eu queria só comentar alguns pontos, mais marcantes, assim. Logo no começo ele vai falar o que é o discipulado. O discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno ou seguidor. Então, nós entendemos a urgência do discipulado. Eu preciso sim fazer cada vez mais outras pessoas, cada vez mais multiplicadores da palavra de Cristo. O discípulo é justamente aquele aluno, aquele que vai seguir ali. O discípulo na época de Jesus eram todos os seus seguidores. E o discípulo aqui vai falar também daquele que é um aluno, aquele que está aprendendo. A lição também vai falar sobre a grande comissão, aquilo que eu citei, sobre a questão da urgência e a questão de ser totalmente no imperativo. E também depois vai nos falar sobre o tripé do discipulado. O discipulado, ou fazer mais discípulos, ele tem 3 pontos, que é a palavra, a comunhão e também o serviço. Sem a palavra, nós não conseguimos fazer nada. A palavra de Deus é a base de tudo. Então, a palavra, depois nós temos a comunhão. Se eu não entender que eu tenho comunhão com o meu irmão, com o próximo, não faz sentido. Eu preciso ter comunhão com ele para que nós possamos ser um e também levar a Cristo. E outro ponto também do discipulado é o serviço, porque eu e você, nós precisamos entender que nós precisamos servir o próximo, e servindo o próximo, nós estaremos também servindo a Cristo. Aquilo que nós já comentamos em outras ocasiões, já ouvimos várias vezes, é serviço, não ser visto, não ser notado. E o serviço, ele requer dedicação, requer empenho, e requer, acima de tudo, dedicação e cuidado naquilo que eu vou fazer. E eu preciso sempre pedir ao Senhor uma direção para que aquele serviço que eu esteja desempenhando, aquele servir venha a ser para a glória de Deus. E o serviço nada mais é do que o trabalho realizado por alguém, ou algo seguindo as suas instruções.
Então, o discipulado também está muito voltado ao serviço. E o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Se eu tenho mais discípulos, eu vou ter um crescimento espiritual. Esse crescimento espiritual, a igreja cresce espiritualmente, cresce em número, e isso é muito bom para o bom crescimento da obra. E a lição também vai citar um exemplo da igreja de Antioquia, que foi justamente orientado pelo apóstolo Paulo, e essa igreja, desde sempre, né, a igreja de Antioquia, vai dizer assim, ó, o público da igreja de Antioquia era gentio identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Isso é muito importante. Precisamos fazer discípulos, precisamos fazer multiplicadores da obra de Deus. Não é fazer mais pastores, mais dirigentes, mais líderes. Não é isso. Nós precisamos fazer pessoas totalmente compromissadas com Cristo e com a sua obra. Por isso que fala da urgência do discipulado. Volto a dizer o que eu disse no início. Nós temos a convicção que Jesus está às portas. Temos a convicção que Jesus está voltando. E precisamos sim ter o discipulado está sendo cada vez mais urgente. Então que nós possamos meditar nesta palavra, que Deus possa continuar falando no seu coração. Eu vou ler rapidamente aqui a conclusão para que nós possamos fechar. Diz assim: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação como base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui para a construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Aquilo que eu disse, se não tivermos a palavra, de nada adianta. Então, que Deus possa continuar falando ao seu coração. Continuemos, irmãos, em oração, para que este mal venha cessar de uma vez por todas, para que nós possamos cultuar ao Senhor com mais liberdade, como nós fazíamos antes. Deus em Cristo abençoe a todos, fique em paz, continue orando, buscando ao Senhor. Você está isolado da igreja, está isolado socialmente, mas não está isolado do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.